pessoal, tudo bem? Vamos começar hoje uma disciplina de interpretação de textos, né? E essa aula 1, o assunto vai ser sobre o assunto. O assunto do texto, né, pessoal? A interpretação de textos, ela está inserida normalmente na língua portuguesa, tá? Ela vem no teu edital ali, normalmente como o primeiro tópico da língua portuguesa, interpretação de textos. E eu não trouxe ela junto com a língua portuguesa, porque eu acredito que ela merece uma atenção especial. Que as provas de concurso, em geral, elas começam com um texto e você vai interpretar aquele texto, né, fazendo questões de interpretação de texto e depois partir para a gramática. Então, eu acredito que a interpretação de texto deve ser trabalhada de uma forma separada, de uma forma bem assim, como é que eu vou dizer, com bastante atenção, porque é um tipo de questão, às vezes, que pode nos causar algum tipo de problema em provas de concurso, certo? Vamos para a nossa aula, então. O assunto, que é a ideia central do texto, né? O assunto ou ideia central de um texto é o tema abordado pelo escritor. Ao folhear uma revista ou navegar pela internet, você lê o título de um artigo, porém, muitas vezes, somente o título não lhe diz do que se trata. Ao ler o texto, você consegue entender o seu assunto principal. Vamos ver um exemplo aqui, então. Democracia refém, José Roberto de Toledo. Desde 2008, o Ibope pergunta à população em idade de votar quão satisfeita ela está com o funcionamento da democracia no Brasil. Os resultados nunca foram brilhantes, ainda menos se comparados com os países latino-americanos como Uruguai e Argentina. Mas jamais haviam sido tão chocantes quanto agora. Só 15% dos brasileiros se dizem satisfeitos, sendo que 14%, né, ou muito satisfeitos, 1%, com o jeito que o regime democrático funciona no país. Esse é um texto do Estado de São Paulo, em 4 de setembro de 2015. Então, assim, pessoal, o que se pode, assim, a gente acabou de ler um texto, e o que a gente pode entender como o assunto central desse texto? Poderia ser, então, a insatisfação dos eleitores com o funcionamento da democracia? Sim. Poderia ser a insatisfação do eleitorado com o sistema democrático, né? Baixa satisfação dos eleitores com a democracia? É isso aí. Pode aparecer de várias formas, mas vai girar em torno disso. Insatisfação, eleitores, democracia, né? Brasil, né? Ao nível de Brasil, então, os eleitores estão insatisfeitos com a forma com que a democracia funciona no Brasil. Então, basicamente, o assunto vai ser esse. E aí, o que a prova pode te trazer? A prova pode te trazer coisas assim, para tentar te induzir a ver o cenário do Brasil atual. Os eleitores estão insatisfeitos com a corrupção. Em nenhum momento no texto se falou em corrupção. Os eleitores estão insatisfeitos porque o governo não sabe aplicar as verbas direito. Não tem nada a ver com verba. O texto está falando do funcionamento da democracia. E os eleitores estão insatisfeitos com isso. Ponto. Esquece qualquer tipo de influência externa. Esquece o que tu comenta com a tua família em casa. Esquece o que tu lê na internet. Foca no texto que você está lendo. E o que aquele texto está te dizendo. Tá? Muitas vezes um candidato bom perde questões fáceis de prova porque ele quer transcender aquilo ali. Como ele tem um grande conhecimento sobre toda a política brasileira, ele já quer imaginar que aquilo ali está falando em corrupção, que está falando em impeachment. Não. Só está falando do funcionamento do sistema democrático no país. E é só. Foca nisso, porque às vezes o menos é mais. Tá? O próximo exemplo é um outro tipo de texto que são as tirinhas, né? É um texto mais humorístico, mais uma crítica social muitas vezes. Então ele fala assim, dia de pagamento. De manhã, a mão cheia de dinheiro. De tarde, as contas na mão e o dinheiro voando. E de noite, só uma moedinha. Quer dizer, a pessoa recebeu o salário, o trabalhador, né, recebeu o salário, à tarde pagou as contas e à noite ficou sem dinheiro. O que se entende por isso, né? O assunto central dessa tirinha poderia ser: o salário do trabalhador não rende porque as despesas são altas. Gasta-se o salário muito rápido pagando contas. Pode aparecer de várias formas, mas gira em torno disso. O trabalhador recebe o salário, paga contas e fica sem dinheiro. Dá para se entender que o trabalhador ganha pouco?
Não dá para se entender que o trabalhador ganha pouco, porque ele pode ser que ele ganhe bastante, mas as contas sejam muito altas. Dá para se entender que as contas são muito altas? Não necessariamente, porque ele pode ganhar tão pouco que mesmo as contas baixas não deixam ele ter o dinheiro sobrando. Então, o que dá para entender com isso? Que as contas em relação ao salário do trabalhador não são tão altas que não deixam ele com dinheiro nenhum na mão. Ele fica totalmente sem dinheiro quando paga essas contas. As despesas são altas em relação ao salário que ele recebe. Tá certo? Um outro exemplo, então, que é o nosso terceiro texto. Esse aqui é um texto um pouco mais longo, mais rebuscado, mas nós vamos saber trabalhar com ele também. Vamos lá. A sua decoração de Natal pode estar interferindo na qualidade da rede Wi-Fi da sua casa. As lâmpadas características dessa época do ano podem causar interferência e diminuir a qualidade da internet sem fio. O assunto foi levantado pela Agência Regulatória Britânica de Telecomunicações, Ofcom, e causou rebuliço na internet. No fundo, não é nenhuma surpresa que isso aconteça. A rede Wi-Fi funciona enviando sinal em espectro eletromagnético. Nesses espectros, essas ondas de rádio, luzes visíveis e invisíveis, além de micro-ondas, né? Então, nesse espectro estão ondas de rádio, luzes visíveis e invisíveis, além de micro-ondas. Diversas tecnologias usam esses espaços para funcionar, como telefones, Wi-Fi e radares. O problema é que, em alguns momentos, essas diferentes tecnologias impactam o campo do espectro usado por outras, o que implica interferência. A Ofcom explica que o problema das luzes de Natal são seus fios sem isolamento. Na enorme maioria, os cabos não têm blindagem para evitar que a radiofrequência escape e cause interferência na rede de internet sem fio. É importante lembrar que diversas outras coisas podem causar uma piora na rede Wi-Fi. Entre elas, um aparelho micro-ondas, babá eletrônica e até mesmo a fiação doméstica mal instalada. Andrew Smith, professor de redes da Open University, explica que as luzes de Natal não devem ser uma grande preocupação. Seria preciso ter uma quantidade considerável de luzes para criar interferência suficiente para prejudicar seriamente a sua rede Wi-Fi, explica ele. Ele diz que é preciso levar algumas coisas em consideração na hora de escolher o local de roteador. Não é uma boa ideia colocar o aparelho em locais fechados que possam causar isolamento, por exemplo, né? Isso foi na Super Interessante de abril, né? Um texto adaptado que foi aplicado inclusive em um concurso. E o que esse assunto central poderia ser? Luzes de Natal podem interferir no sinal Wi-Fi. Iluminação natalina prejudica o sinal Wi-Fi. Decoração de Natal pode prejudicar o sinal de internet sem fio. Pode aparecer de várias formas, mas vai girar em torno disso. Luzes de Natal em conflito com o sinal Wi-Fi, né? Prejudicando, então, né, no caso, o sinal Wi-Fi, a recepção de sinal e tudo mais. Eles podem vir a trazer na prova assuntos assim que não tem nada a ver. Por exemplo, quem tem sinal Wi-Fi não deve colocar luzes de Natal na sua casa. Não é bem por aí, né, pessoal? Está dizendo que pode prejudicar o sinal, mas não está dizendo que a pessoa não deve colocar as luzes de Natal. Ou então eles podem colocar assim, quem tem luz de Natal não pode, quem tem luz de Natal e micro-ondas não pode ter Wi-Fi. Ou então eles podem trazer uma coisa assim, nada a ver, que o sinal Wi-Fi no Brasil é precário em relação à Europa, sabe? Umas coisas assim. Já vi trazer questões assim, né, na prova, e aí o que a pessoa pensa? É verdade, né? O sinal Wi-Fi no Brasil realmente é pior que na Europa, porque a Europa tem mais tecnologia e tudo mais. O texto não trouxe isso. Então, assim, a interpretação de textos é tu pegar aquilo que está no texto e entender aquilo que está no texto. Não extrapola o texto, pessoal. Tem que seguir aquilo que está ali dentro daquele texto e vocês vão, em cima disso, buscar o assunto central desse texto. Então, o assunto desse texto é interferência do sinal Wi-Fi pelas luzes de Natal. Ele até citou ali micro-ondas e tudo mais, mas em tese ali, dentro daquilo que o texto se propôs a trazer, é sobre a decoração natalina que pode causar um conflito com a tua rede Wi-Fi. E é isso. Se o Brasil tem menos tecnologia que a Europa, se
as decorações de Natal em outro lugar do mundo não causam interferência porque eles têm o isolamento e alguma coisa assim, não vem ao caso. O que vem ao caso é que o nosso texto está colocando dessa forma, que as luzes de Natal podem prejudicar o sinal Wi-Fi, tá certo? Normalmente a gente termina a nossa aula fazendo exercícios, mas como a gente está trabalhando de uma forma prática, já trazendo os textos e já vendo as maneiras, já colocando da maneira que cai, eu quero pegar nessa disciplina, aula por aula, e pegar parte por parte e lá no final fazer os exercícios baseados em textos, né? Para que vocês possam fazer esse treinamento da interpretação de textos. Por enquanto é isso aí. Continue focado e até a próxima aula. Muito obrigado.